Nós vamos à paz do Senhor Jesus, mais uma palavrinha aqui aos nossos corações, que o Senhor nos dava aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 57, 62 até 62, nos fala assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse, ele observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir os que estão na minha casa. Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O tema dessa noite: Deixa os mortos e tu vai anunciar o reino de Deus. Eu vou contar uma experiência aqui que eu vivi, estou vivendo recentemente, mas eu peço o seguinte: você não foque nessa experiência. Isso aqui eu vou contar um caso que acontece diariamente, de maneira diferente, mas que tem o mesmo sentido, para você entender a palavra do Senhor, tá bom? Então, não foque nela. Isso aqui é uma ilustração de coisa que acontece semelhante aí todos os dias e que, para você entender melhor essa palavra de Deus que nós vamos trazer. Vou contar uma experiência aqui, mas por favor, não foque, porque algo semelhante ocorre em algum lugar, todos os dias. Foca no conteúdo, no conjunto da obra, ok? Eu tenho observado que uma boa parte dos cristãos de hoje tem dificuldade em crer que Deus fala hoje em dia. Mesmo que eles não duvidem totalmente dos dons espirituais, eu irei lhes contar uma experiência que estou vivendo recentemente, que algo que vocês devem ter vivido e que algo semelhante acontece até com certa regularidade. Ouçam. O Senhor me mostrava aí uma visão, enquanto eu orava em uma dessas madrugadas, que a empresa de um dos meus genros estava com um problema elétrico. E o Senhor mostrava que meu genro saía com a sua esposa para fazer algo próximo da empresa dele. E ao retornar, notou que havia acontecido um incêndio ali, a partir de um curto-circuito em uma das tomadas. E eu pude ver a parede branca, que era branca, um tanto embaçada devido à fumaça preta. Então eu alertei a ele, pelo menos por 2 vezes, que o Senhor havia revelado um problema sério ali na sua empresa. Então, por isso, havia necessidade de que alguém com experiência fosse ali para clamar pela sua empresa, para Deus repreender essa dificuldade. Mas nas 2 vezes ele deu de ombros, como que dizendo: eu não acredito nessas coisas. Eu então comentei esse fato com uma pessoa que tem muita consideração, respeito, por ser uma pessoa de Deus. Ela então admitiu que poderia ir até lá, mas só tinha agenda no sábado. E no próximo sábado, o marido estava trabalhando e que ela só faz esse serviço acompanhado pelo marido. E eu gosto de respeitar a posição das outras pessoas e não questionei. Então, quando se aproximou outro sábado, eu pensei: agora vai dar certo. Então, eu voltei a tocar no assunto com essa pessoa. Então, ela disse que também não daria devido ao aniversário do seu pai. Eu então entendi o recado e não toquei no assunto mais. E ela, por sua vez, procedeu também da mesma forma. Então, para tentar ajudar e socorrer aquela necessidade, entrei em contato com minha filha e falei para ela, a visão que Deus havia mostrado com a empresa deles. E disse a ela que já havia falado com o esposo dela e que era algo sério, pois poderá acontecer um incêndio lá, seja necessário até uma pessoa com urgência, uma certa urgência, levar alguém lá experiente a fim de orar lá. Acredito que já se passaram uns 3 dias e não ouvi nada ainda da parte dela. E ela chegou até a admitir que precisava mesmo de oração. Mas só isso. Não deu mais nenhuma notícia a esse respeito. Então, amados, aí o Senhor, através dessa experiência, como eu falei, não foca na experiência. E são casos que acontecem todos os dias com alguém por aí. Tá certo? Então o Senhor, através desse fato, ele me trouxe essa palavra quando eu estava orando pela manhã. Lucas 9, 57 a 62, né? E que nos fala justamente isso. Disse: as raposas têm covis, abrem seus ninhos,
O filho não tem, ele disse, segue, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Então cada um dava uma desculpa para quê? Para quê? Para não realizar a obra. Né? Então esse é o forte da palavra. Deixa os mortos e tu vais anunciar o reino de Deus. Então Jesus falando o que aqui? Muitas vezes, estou falando de mim também, tá? A gente coloca obstáculos para não realizar aquilo que é para ser feito, né? E eu confesso que estou preocupado com a situação lá. Eu já orei, já, mas uma situação dessa merecia sim alguém lá experiente e clamar, porque quando Deus mostra, ele não está mostrando de brincadeira, ele está mostrando porque isso é possível sim que aconteça. Agora, a gente quer que aconteça de maneira alguma. Clamar a Deus, tomara que não aconteça nada lá, né? Tomara que quem orou mesmo de longe, à distância, o Senhor possa dar o livramento. Mas numa situação dessa, é comum, né, pela experiência que a gente tem, que vá lá no local e clama a Deus, e mais de uma pessoa, ora o Senhor ali, o Senhor está repreendendo essa dificuldade. Então o Senhor nos traz essa palavra, né? Jesus falando que o preço do discipulado, né? E que chegou aquelas 3 pessoas ali dizendo que ia seguir Jesus para onde quer que ele fosse. Jesus advertiu, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem. Você quer me seguir? Então você está preparado para seguir? Eu não tenho de reclinar a cabeça. E é verdade, Jesus passou noite no Monte da Oliveira, orando pela sua vida e pela minha vida. Então no monte tem cama, não tem nada. Ele passou a noite ali porque era tanto zelo, o propósito de realizar a obra do Senhor, aquilo que ele havia determinado do céu, veio tudo mapeado, tudo programado. Então ele não tinha vida fácil, ele foi perseguido, né? Queriam prender até antes do tempo. Então Jesus, ele disse, você quer me seguir? Você está pronto a enfrentar isso aqui? A ser perseguido, a passar necessidade, às vezes frio, fome, está pronto? Então você vem e segue. E outro, segue, mas ele falou, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Ou seja, né, preocupado com o morto. E quando Jesus estava chamando ele para falar de vida, Jesus estava convidando ele para ele seguir Jesus para quê? Para pregar o evangelho de vida, que salva. Agora o morto, ele morreu, acabou. O morto não tem mais nada. Se ele morreu, você não crê em Jesus, está salvo. Se ele morreu sem Jesus, ele está perdido. Ninguém vai tirar de lá, não. O resto é resto. Então, o Senhor está mostrando aqui em que as pessoas estão preocupadas, qual é o foco das pessoas. As pessoas, de forma geral, não estão preocupadas com o reino de Deus. Elas estão preocupadas consigo mesmo, com seus negócios, né? E ele fala aqui outra vez, olha, deixa os mortos ter o seu morto, vem você e segue o reino de Deus, e vem você e me segue. E o outro falou o quê? Senhor, deixa primeiro despedir os da minha casa. Eu vou, mas deixa primeiro. O Senhor repreendeu ele. Ele falou, não, você não vai não. Você quer? Jesus falou, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não há para o reino de Deus. Você está preocupado com... Cada um preocupado com as suas coisas, né? Cada um está preocupado com seus afazeres, com as suas preocupações. Jesus mostrando que... Qual é a lição que foi aqui, amados? Qual é a lição? Que a obra de Deus, que a pregação do Evangelho, as coisas do Senhor, ela deve ter prioridade nas nossas vidas. Porque as coisas do Senhor são eternas. As coisas da nossa vida são temporais. Nós temos que olhar as prioridades. Aquilo que é para fazer do Senhor, vamos fazer, não vamos deixar para amanhã. Né? Eu estou tão feliz com esse canal, saber que vocês têm nos dado. Vocês não imaginam, cada dia eu glorifico o Senhor, porque é um sonho antigo. Fiquei muito tempo praticamente parado. E o Senhor tem feito uma promessa de que, através desse canal, milhares e milhões de pessoas vão ver o Evangelho. Para mim vai ser uma alegria muito grande. Porque aquilo que eu não pude fazer muito tempo na minha vida, o Senhor me dando agora. Não sei quantos anos de vida eu tenho ainda, o Senhor sabe. Estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, sim, a fazer a obra do Senhor. Que eu entendo que é prioridade. Sempre entendi na minha vida, na verdade. Mas sempre tinha um obstáculo, uma dificuldade. Sempre queria fazer mais. Sempre entendi que sempre estava devendo. Sempre era devedor. E agora você tem me dado essa oportunidade. Eu glorifico o Senhor por isso. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Olha, não esqueça de compartilhar, dar o seu like, se inscreva no canal, escreva
no canal. Você não é inscrito, inscreva, mas principalmente compartilha esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite.